Beleza, Caio? Beleza, galera? Tamo junto. Estamos aqui mais nesse episódio. Se eu não me engano, é o episódio número 10. Então, parabéns pra gente, mantendo a consistência, 10 semanas. Gravando o episódio, saindo toda segunda-feira. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é sobre métricas, né? Que é um tema, às vezes, que confunde muita gente. É um tema que pode ser muito complicado, mas não necessariamente é. Mas, assim, é um tema muito importante, que está relacionado diretamente com o sucesso ou fracasso de um projeto. Não que não dê para quem não acompanha as métricas ter sucesso, né? Mas a chance de uma pessoa ter sucesso quando ela acompanha as métricas é muito maior, não é isso? Eu acho que é um negócio assim que existem vários níveis de profundidade, né? Dá pra você navegar nesse universo das métricas aí num nível bem raso, assim, o básico, ou seja, dá para qualquer pessoa começar fazendo, mas tem níveis assim tão profundos disso aí que entra coisa assim que talvez nem nós tenhamos acesso hoje, né? Que são coisas assim realmente que vão num nível quase inimaginável, né? Ou seja, dá para você se aprofundar nisso aqui de forma absurda mesmo. E talvez nem precisa de tanto, né? Esse é o ponto. Até onde eu preciso ir no meu negócio, né? Nem precisa de tanto. Mas aí, pedir pro pessoal que tá escutando, para quem ainda não deixou um review lá no podcast do iTunes, deixar um review positivo pra gente lá. E quem ainda não acompanha o grupo do Facebook, acessar o grupo no Facebook Dominando o Jogo. A gente troca uma ideia lá, posta os episódios. E caso vocês queiram discutir alguma ideia, trocar informações, esse é o lugar que a gente está usando para bater um papo sobre o podcast, beleza? Mas vamos lá, Dudu. O que é análise de métricas? O que é isso? Para que serve? Legal. Análise de métricas. Basicamente, é você analisar os números por trás do seu negócio, né? Analisar resultados, é você acompanhar os resultados obtidos com aquilo que você está fazendo do seu negócio, né? Então, tudo que a gente faz na internet, a gente consegue mensurar. A vantagem da internet é isso, né? Você consegue mensurar. Eu fiz uma campanha, eu fiz uma campanha no Facebook, por exemplo, né? Quantos cliques eu tive? Quanto que foi o custo por cada clique? Esses cliques eu levei para uma página, por exemplo, com vídeo. Quantas pessoas assistiram o vídeo? Quantas pessoas assistiram o vídeo até o final? Esses números são métricas, coisas que você consegue metrificar, coisas que você consegue mensurar, você consegue acompanhar, e esses números, eles vão te dizer alguma coisa. Por exemplo, eu tenho 1.000 cliques, esses cliques foram para uma página com vídeo, e esse vídeo só 5% das pessoas que viram até o final. Eu tenho uma informação ali, se eu souber interpretar essa informação, ela me diz alguma coisa, né? Então, a análise de métrica, basicamente, é falar o idioma dos números, é entender os números, é ler os números, é mensurar isso aí, né? Então, a gente fala de análise de métrica, ela passa primeiro por mensurar, por estar ali acompanhando os números e depois pela capacidade de analisar e entender o que esses números significam, né? Ou seja, tem duas etapas aí, você só consegue, primeiro, você tem que estar mensurando, você tem que acompanhar esses números, tem que ter uma ferramenta lá, tá medindo acumulando isso, né? esses dados, exatamente, estudando ali, acompanhando e capturando esses números, e depois você tem que analisar eles, porque ali tem informação, ali tem conteúdo que vai te apoiar na sua tomada de decisão, né? Então, acho que basicamente é assim que, é disso que se trata a análise de métricas. Eu acho ainda que tem uma terceira fase, né? Que é de fato, você falou, você tem a informação para tomar decisão. Mas é de fato tomada de decisão, né? Você coleta a informação, você analisa a informação e você, no final, toma as decisões, age com base naquela informação que você analisou, né, nas conclusões que você chegou das informações que você acumulou. Acho que é isso aí. Eu acho que assim, analisar a métrica é conhecer o seu negócio. Então é muito Boa. importante. Não adianta você ter, sei lá, um funil de e-mail, captura, venda, e você falar que conhece o negócio, você não sabe as taxas do seu negócio, não sabe os números, né? Como você disse, é conhecer os números. E eu acho que isso é muito Boa. importante porque sem essas informações a gente não consegue tomar decisão. Ou a gente toma decisão baseada em feeling, toma decisão assim, pelos dados errados. Então, às vezes, a gente acha que o problema está na captura da página de captura que a gente dá um e-book, por exemplo, no começo do funil,
mas às vezes a taxa de captura ali tá ótima. O problema é que na carta de vendas ninguém compra. E a gente acha que, eu tô conseguindo 1,5%. Mas se você tiver uma referência, sabendo, pô, eu tô com uma captura aqui de 40%, pô, tá um número legal, entendeu? Então, assim, você vai tentar trabalhar para melhorar, que a gente falou no último podcast, né, de funil, né? Então a métrica ajuda a gente a entender onde que é o gargalo do funil, qual parte as pessoas não estão passando para o próximo passo, para que a gente possa alargar esse gargalo, né, e resolver esse problema. Então, se a gente é fundamental, né? Então, assim, se a gente tem um funil, o cara vai do anúncio para uma página de captura, depois para a carta de vendas e depois para a página de sucesso. Se a gente conseguir, né, monitorar, medir qual que é a taxa de conversão em cada um desses passos, a gente consegue entender qual que é o lugar ali que está sendo um problema no funil. Então, se eu faço um anúncio, o anúncio está com preço bom, está com CTR bom, o anúncio tá legal. Só que aí o pessoal chega na página de captura e só 5% das pessoas estão colocando um e-mail ali e passando para a próxima fase. Não adianta eu ficar trabalhando na carta de vendas, na minha oferta, no meu produto, porque o problema não é esse. Só 5 pessoas das que chegaram no meu site vão ver a carta de vendas. Então, mesmo que eu consiga mandar muito tráfego, tenha uma oferta muito boa, uma carta de vendas que venda bem, dificilmente eu vou ter um ROI legal, né? Dificilmente o ROI é o retorno, né, sobre o investimento, então dificilmente eu vou ter um lucro legal, porque muita pouca gente vê o meu vídeo. Então, mesmo que ele seja ótimo, vai vender muito pouco. Aí se eu chegar lá e conseguir perceber isso, né, que o problema está na parte de captura, e conseguir aumentar essa taxa de 5% para 30%, pô, já vai melhorar consideravelmente. Entendeu? Aí depois a gente consegue perceber que lá a carta de vendas não está com a conversão boa, conversão ruim, e aí sim a gente consegue trabalhar a carta de vendas e gerar impacto, né? Assim, então acho que a métrica ela é muito importante nesse sentido de a gente entender onde que é o gargalo, qual que é o problema que está acontecendo e conseguir tomar a decisão de onde a gente tem que trabalhar, o que a gente tem que melhorar, para de fato trabalhar onde a gente vai ter impacto no nosso negócio e não ficar trabalhando onde a gente quer. Eu acho que tem uma frase muito comum, não sei o autor, mas a frase diz que você não consegue otimizar aquilo que você não mensura, né? Como que eu vou otimizar alguma coisa que eu não consigo acompanhar o resultado, eu não consigo analisar se as minhas ações estão dando certo. Eu acho que quando a gente não mensura, você não está mensurando, não está acompanhando métricas, você está trabalhando no escuro, né? Você simplesmente está num achismo ali, você vai fazendo as coisas porque você acha que ficaria legal, com base no seu gosto, né? Essa página aqui tá feia, eu acho que, eu vou dar uma mudada, eu vou colocar rosa nesse negócio aqui porque vai ficar mais bonito. E aí você vai agindo sem bases reais, se aquilo está sendo positivo, se aquilo está sendo negativo, você talvez só consegue perceber isso, e aí você tem que, você mensura às vezes, no final das contas, só o seu ganho, né, tô ganhando mais, tô ganhando menos, né, e só que tem às vezes o impacto disso, ele é a longo prazo, às vezes o impacto disso, você tem coisas que você vai sentir só daqui a um mês, daqui a 2 meses, e se você mensurar algumas outras coisas que vão no meio do caminho ali, você consegue perceber mais rápido o impacto daquilo que você está fazendo. Por exemplo, vou colocar a página de captura minha rosa, porque eu acho que é mais bonito. No final das contas, você só vai saber se isso está impactando no seu bolso, sei lá, daqui a 1 mês, 2 meses, quando você for sacar o dinheiro lá do Hotmart ou da onde for. Só que se você analisasse a taxa de conversão dessa página de captura, você conseguiria saber amanhã, ao invés de perder 1 mês de resultado. Então, você vai agindo no escuro, você age com base no que você acha, no que você gosta, num gosto pessoal e não no que está realmente dando resultado. Se você não analisa a métrica, você não sabe, de fato é isso, você não sabe o impacto do que o seu trabalho está gerando, você não sabe o que você tem que fazer para melhorar o resultado. Tá ruim, eu estou ganhando pouco, meu faturamento não está legal, eu estou investindo R$1.000 no Facebook em campanha e está voltando para mim 500, ou seja, eu estou perdendo R$500. E aí só que você não sabe por que isso está acontecendo, aonde está o problema, o que está dando de errado, porque você não acompanha. Ou seja, basicamente, você é um cego conduzindo o seu negócio no meio de uma estrada cheia sei lá, de buraco, de quebra-mola e tudo mais, e você não está vendo para onde você está indo, você está indo no achismo ali, né? O negócio assim, não é uma caixa preta, né, que tem, de um lado você vê, eu ponho quantidade de visitantes, quanto eu gasto de anúncio e quanto que eu vendo no final. Não é uma caixa preta aí dentro a gente consegue ver o processo e consegue otimizar cada etapa, né? Não é aquela coisa, eu mudei aqui a página, agora eu vejo quanto que vendeu, vendeu mais, vendeu menos.
Não sei, fica muito difícil. Assim, dá pra dar certo um projeto assim? Você vai lá, muda um negócio e vê se vendeu mais? Dá. Mas você pode estar fazendo várias coisas erradas que estão prejudicando o seu negócio. E eventualmente você faz algumas coisas boas, algumas coisas certas. Mas é um negócio muito à base da sorte, né? E o legal é É, que se a gente for comparar com... No nosso caso, a gente faz marketing direto, né? A gente trabalha com marketing direto. Se a gente for comparar uhum, com marketing head branding, um marketing de posicionamento mais tradicional, assim, a gente tem essa vantagem muito grande de conseguir mensurar as coisas. Conseguir falar, pô, essa carta de vendas vende 1%, vende 0,5%. E o cara que faz um outdoor, faz propaganda na TV, no rádio, ele não sabe exatamente de onde estão vindo, né, onde está vindo o retorno dele. Então, uhum. a galera antigamente, que trabalhava mais com esse tipo de publicidade, eles faziam outdoor, rádio, TV, panfleto, e falavam assim, olha, eu não sei de onde vem exatamente o cliente, mas tudo é importante porque o cara é impactado várias vezes, e isso influencia na compra dele. Hoje em dia a gente consegue saber, com uma precisão relativa, é, quanto que o cara, tipo, o Facebook influenciou na decisão de compra dele, quanto que o cara foi influenciado pelo anúncio no Taboola, quanto o cara foi influenciado pelo YouTube. Então a gente consegue ter uma noção muito melhor onde tem que gastar energia criando conteúdo, onde que a gente tem que gastar dinheiro com anúncio, porque a gente tem essas ferramentas de métricas, então a gente não fica tão no escuro assim. As ferramentas não são perfeitas, os valores que eles dão pra gente não são exatos, mas são suficientes pra gente poder ter informação pra tomar decisão e saber o que a gente tem que agir, né? O que a gente tem que fazer. E é interessante que quando você analisa, você consegue saber o que você está fazendo de certo, né? Porque às vezes a gente faz tanta coisa, né? Você está fazendo um monte de coisa, e você mexe aqui, você mexe ali, você mexe lá, e você está fazendo um monte de coisa e às vezes está dando certo. Só que assim, às vezes 80% do resultado que você tem está vindo daqueles 20% de acerto que você está tendo, e 80% errado. E às vezes está gastando energia num lugar que não deveria, você está fazendo o que não... Por exemplo, minha irmã, ela tem uma escola, né? E durante muitos anos, não durante muitos anos assim, porque a escola dela é relativamente nova, né? Mas desde o início, as campanhas dela, no início de ano, que é período de matrícula ali, ela fazia aquelas back bus, né? Que é aquela propaganda que fica atrás do ônibus. Ela fazia outdoor, ela fazia panfletagem nos sinais perto da escola e fazia um monte de coisa. E chegava no final, sei lá, 100 matrículas. E aí, de onde que vieram essas matrículas? De onde que o cara veio? Você acha que quantas pessoas viram o outdoor? Quantas pessoas chegaram até aqui por causa do outdoor? Quantas pessoas pegaram o panfleto, leram o panfleto? Quantas pessoas estavam atrás daquele ônibus? Você não sabe nada. E aí você está colocando, por exemplo, às vezes todos os alunos vieram da panfletagem, de forma que ela gastou 30% com o outdoor, mais 30% com o ônibus e mais 30% na panfletagem. Só que a única coisa que deu resultado foi a panfletagem. Ela gastou dinheiro à toa com os outros dois. Só que ela nunca vai saber isso. No ano que vem, lá vai ela de novo, colocar dinheiro nos três, sendo que só um está gerando resultado para ela. Se ela mensura, ela consegue saber, putz, coloquei dinheiro aqui, isso aqui não funcionou, vou virar a verba toda, vou pegar os 100% agora e colocar só no panfleto, porque é de lá que está vindo. Ela vai ter muito mais aluno, né? Ou então, no mínimo, ela consegue pelo menos eliminar gasto, manter o gasto só com a panfletagem e continuar gerando o mesmo resultado. Ou seja, só que isso é só quando você mensura. No offline, não dá, você não consegue saber quantas pessoas leram o seu panfleto. Só que você consegue saber quantas pessoas viram a sua página, quantas pessoas clicaram, quantas pessoas assistiram o seu vídeo, enfim, você consegue saber tudo, né? E isso te mostra o que está funcionando, o que não está funcionando, para você parar o que não está dando certo, para você redirecionar sua energia para cá, para você... Ou seja, você aumenta muito o seu resultado. Às vezes você fala, o negócio pode dar certo com um cara que não mensura? Pode. Só que com certeza tem muita coisa ali que está canibalizando o resultado dele, que está, de alguma forma, depreciando o resultado que ele tem, e ele não sabe. Se ele corrige esses pontos, ou elimina esses pontos negativos, ele poderia dobrar, triplicar o resultado dele, né? Com isso caminhando no nível raso de métrica que a gente falou, não precisa nem de descer muito fundo, né? Ou seja, qualquer nível que você começa a analisar, já é melhor do que não analisar nada, né? E assim, o processo de aprendizado, então se você é iniciante no marketing digital, até mesmo já é mais avançado, mas não tem acompanhado as métricas, se você começar a acompanhar as métricas dos seus negócios, você vai aprender muito mais rápido. Porque como você disse, né, você vai ver que está dando certo, mas também vai ver que está dando errado. Então você vai entender, pô, essa ação aqui não foi boa.
Então você vai tentar analisar, né, por que não foi boa, e aí você vai perceber, olha, então deu errado porque essa headline aqui, será, esse assunto do e-mail aqui não foi um assunto legal. Aí você vai mandar outro e-mail com outra headline, fala, pô, esse assunto aqui foi legal. E aí você vai começar a entender o que funciona melhor para sua audiência, né, o que funciona melhor para um e-mail, o que funciona melhor na carta de vendas. E aí você vai aprender de fato. Se você não acompanhar isso, ficar olhando só nas vendas, você vai às vezes fazer mudanças, vai achar que teve impacto positivo, mas na verdade, por exemplo, o que fez a diferença foi que o tráfego do Facebook que estava vindo melhorou, porque o Facebook otimizou os anúncios e mandou um gente mais qualificado. E, na verdade, sua headline está pior, não está melhor, se você for olhar estatisticamente falando. Então, às vezes, se você não tiver a métrica, você vai aprender, às vezes, baseado em informações erradas. Isso é problemático, né? Você vai estar aprendendo, às vezes, durante anos de experiência, que coisas ruins são boas. Então imagina como é que isso pode ficar depois de muito tempo, né? Você pode estar cheio de preconceitos, cheio de crenças que as coisas são boas, mas não são. Uhum. E é interessante que o que você está falando aí, quanto antes você começar, mais você vai entender do seu negócio e mais claras as coisas vão ficando. Primeiro, eu acredito que a habilidade ela vem por meio da prática, né? Então, quando você começa ali a mensurar, eu não entendi, mas o que é ROI? Esse cara falou ROI, o que é ROI? O que é CTR? O que é CPC? O que é CPA? O que é CPL? É um monte de sigla, de CP tudo, né, para lá. Como que o cara descobre essas coisas? Primeiro, começa, meu amigo, começa a fazer, vai lendo. Se você baixar na internet, glossário do marketing digital, deve ter um monte de artigo aí, acho que a própria HubSpot, resultados digitais. Publicou um artigo sobre isso há poucos dias. Legal, então você acha um glossário aí, o que significa esses termos, isso é o mais básico. Descobrindo o que significa esses termos, você vai conseguir olhar um relatório básico aí de umas ferramentas, que a gente vai falar daqui a pouco quais são essas ferramentas que a gente utiliza. E daí, essa prática, né, de repente isso vai ficar mais natural, você vai conseguir dominar a ferramenta, você vai conseguir dominar aquilo ali, você vai conseguir perceber como que aquilo funciona e, com o tempo, você vai entender muito mais do seu negócio, né? A gente estava até falando aqui a importância de você, quanto antes você começar, você vai tendo um histórico de como o seu negócio funciona. Por exemplo, você já tem uma previsão, você já consegue saber quanto que você vende, por exemplo, no mês de janeiro, porque há 5 anos você vem acumulando informações e sabe que o mês de janeiro é o melhor mês. Então você já dedica, vou fazer campanha forte no mês de janeiro porque o meu ROI é alto. Você consegue saber, por exemplo, que nas suas campanhas durante a semana, o sábado é um dia ruim. A sua conversão no sábado cai ou o seu custo por conversão aumenta, você tem que gastar mais para fazer uma venda no sábado. O que você vai fazer? Vou diminuir o pé nas campanhas do sábado, só que domingo e segunda é o melhor dia da semana. Então eu vou colocar muita grana no domingo e na segunda, porque a minha conversão é maior. Ou seja, quando você começa a acumular essas informações, você vai entendendo do seu negócio e isso te permite conduzir melhor o seu projeto, né? E daí a gente estava falando, o Caio estava até comentando antes da gente entrar, mas o cara que está começando, o cara não tem histórico, o cara não sabe se está bom, o cara começa a olhar lá, coloca uma ferramenta na página de captura dele, vê que a página de captura dele está capturando 10%. Isso é bom, é ruim? Como é que funciona? Eu não sei. Primeiro, você sabe que é 10%, você já tem essa informação. Isso é importante, né? É importante, você já sabe o número que você tem, você conhece o seu número. Agora, deixa eu começar, primeiro, a ver ao longo do tempo esse número. É 10% todo dia, é 10% o dia inteiro, sei lá que à noite a sua taxa de conversão é melhor, pior, mas a gente estava falando do contato que você também tem com outras pessoas do seu mercado, né? De buscar informação e ver o seu colega, quanto que a página dele está convertendo, e a página dele converte 20%, a página dele converte o dobro da minha. O que tem na página dele? A página dele, ele tem uma parte embaixo lá que fala sobre ele, quem ele é, a vida dele, o histórico dele, por exemplo, tem uma parte de captura do e-book, a sua só fala do e-book, a dele fala do autor do e-book, quem é você, 10 anos de experiência e tudo mais. Ou seja, então vou tentar colocar na minha página isso aí também para ver se aumenta. E você consegue pegar do seu mercado coisas que estão funcionando para outras pessoas, e não simplesmente porque a página dele é mais bonita do que a sua, mas porque a taxa de conversão da página dele é maior do que a sua, tem números comprovando isso, e você consegue tentar replicar o mesmo resultado para você. Só que também tem a pegadinha aí, né, Caio? O cara pode cair se ele começar a comparar qualquer coisa, começar a comparar maçã com laranja, né? Assim, acho que é muito importante a gente saber comparar, porque, por exemplo, se você faz uma campanha no Taboola, a sua taxa de conversão vai ser
provavelmente menor do que se você fizer uma campanha no Facebook. Então, se você comparar a taxa com outra pessoa que está tendo uma fonte de tráfego diferente, ou então um tráfego que vem de um blog do cara, o cara que tem um tráfego num blog, às vezes a conversão da página de captura, por exemplo, vai ser 60%, 70%. Mas se você um anúncio no Facebook, vai ser 40%. No anúncio no Taboola, vai ser 10%. Então é muito importante a gente ter essa comparação, tanto de fonte de tráfego, quanto de mercado. Então, se o mercado é um mercado mais estressado, é um mercado que já viu muita oferta, já está cansado de propaganda, já está cansado de solução, tem tendência as taxas serem menores. O importante é você saber qual taxa que é viável para você. Então, no seu mercado, quanto você gasta de anúncio, quanto você paga por clique? Aí você fala, vamos supor que você paga R$1 por clique. Se você paga R$1 por clique, você precisa de ter uma conversão um pouco melhor. Para poder, uma conversão de, sei lá, de captura ou de vendas, não importa. Mas você precisa ter uma conversão um pouco melhor para poder conseguir sustentar esse gasto de R$1 por clique, né, o CPC estando R$1, quanto um cara que paga 10 centavos. Esse cara que paga 10 centavos, ele pode ter uma conversão menor. Então, assim, acho que o mais importante é você ter suas contas, né, ter sua planilha do Excel aí que você faz uma previsão de, eu preciso de ter a cada 1000 cliques, eu preciso fazer tantas vendas, eu posso pagar no máximo tantos centavos por clique. E aí você vai ter uma referência sua, que você precisa fazer, e você vai alterando essa referência baseado no que você for experimentando. Então, você fala, por exemplo, que você tem que pagar 30 centavos por clique e tem que ter conversão de 1% na sua carta de vendas. Chega lá, você não está conseguindo baixar o seu clique a 30 centavos, você está colocando o seu clique, está rolando R$1, o máximo que abaixou foi 90 centavos, então você tem que revisar a sua conversão na carta de vendas. Talvez 1% não seja suficiente. Mas, ter uma conversão maior que 1% é real, aí você vai consultar o mercado. Em alguns mercados em algumas técnicas Talvez uma conversão de lançamento é maior talvez do que 1%, mas uma conversão que você mandar um tráfego frio para uma carta de vendas em vídeo vai ser menor do que 1%. Então, assim, é muito importante para comparar ter essas referências de mercado e do quanto você pode pagar, o quanto você está pagando. Porque, às vezes, mesmo que sua conversão seja menor do que de alguém do seu mercado, às vezes ainda assim é vantajoso para você, baseado nas contas que você fez, no quanto você está pagando de anúncio, no quanto você está tendo, enfim, nos seus custos em geral, no seu funil. Então, assim, é muito importante a gente ter essa comparação, ter essa referência, até mesmo para poder saber, né, como é que a gente vai fazer esse planejamento. Então, quando você vai começar, você vai planejar as taxas que você quer ter em todas as etapas do funil. Se você não tem referência nenhuma, você nunca fez nada, para ser a primeira vez, você não vai falar que você tem conversão de quantos. Assim, quanto que, para a gente hoje em dia é até fácil conseguir, sei lá, pensar um valor mais ou menos assim, aceitável. Porque a gente tem experiência acompanhando métricas durante muito tempo, a gente já conversou com muita gente, a gente já compartilhou muitas essas métricas entre a gente. Então a gente tem uma noção, mas o cara que está começando agora, ele não tem noção nenhuma. Então acho que a primeira coisa, vai no Facebook, qualquer grupo sobre internet marketing, num grupo do Dominando o Jogo mesmo, lá e pergunta, galera, qual é a conversão que você tem em tal lugar? Qual é a conversão disso, disso, disso? Para ter referências. E aí você planeja o seu funil, quanto você quer ter de conversão em cada etapa do funil. E aí você vai rodar o funil, vai jogar tráfego lá e vai medir. Paguei tanto centavo no clique, tive tanto de conversão na página de captura, tive tanto de conversão na página de vendas, meus e-mails estão tendo abertura de tantos por cento, tanto de clique. Esses valores estão reais, estão perto do que o pessoal falou com você? Não está muito abaixo. Será que o seu funil está muito ruim, a sua copy está muito ruim? Ou será que o seu mercado é um pouco menor? Então você tem que investigar o seu mercado como é que é. Enfim, é um processo assim, não é uma coisa engessada, né? É um negócio de você ver, analisar, tentar entender aquilo ali, tentar entender como que você pode melhorar, tentar entender se o seu número já é bom o suficiente, porque chega num momento que para aumentar ali vai ter um esforço muito grande e vai ter uma melhora muito pequena. Então às vezes não vale a pena focar em aumentar um número que já está muito bom. Então você vai aumentar um outro que está um pouco menor. Acho legal interessante, já deve ter se deparado com isso, que às vezes uma pessoa que não entende a importância de você ter o seu histórico e de você trocar ideia com outras pessoas a respeito dos seus números e dos números delas, né? Eu já vi muita gente chegar, por exemplo, falar assim, eu fiz um lançamento semente, que é um tipo de lançamento conhecido, e eu vendi 10 só e vou fechar meu projeto, não vou vender mais esse negócio, vou mudar o curso. E aí você fala, ok, vendi 10. Aparentemente a pessoa faz lá um lançamento de semente para a vida dela, um mês, vende 10. Ruim, realmente, fecha essa merda, não tá funcionando. Só que daí você vai olhar os números, aí você pergunta pra pessoa, cara, tá, vamos lá, você vendeu 10, quantas pessoas tinham no seu webinar? Tinha 50 pessoas no meu webinar. Calma aí, você tinha 50 pessoas no seu webinar e você vendeu 10. Isso significa que você teve 20% de conversão no seu webinar.
Isso é muito maior do que a média que a gente está tendo aqui. Então, o seu número, na verdade, ele está muito bom. Ele não está ruim. É o contrário, ele está no extremo oposto. Ele não está ruim, ele é muito bom. Se você tivesse 1.000 pessoas dentro do seu webinar, imagina, se você com 50 vendeu 10, ou seja, você começa a... Só que, às vezes, a pessoa ela não para olhar os números. Ou porque... Dudu, eu já vi isso acontecer várias vezes, velho. Eu já vi também porque as pessoas muito. ficam vendo lá o pessoal falar de lançamento, fazer 6 dígitos, fazer 7 dígitos. Então o cara faz lançamento, fez 6 dígitos, o outro fez lançamento, fez 1 milhão. Aí o cara faz lançamento e vende 30 mil e fala, não, o lançamento foi uma porcaria, né? Exatamente. Só que você vai olhar quanto que o cara investiu em tráfego. O cara investiu 3 mil reais em tráfego, faturou 30 mil. Olha o ROI, né, do cara. Ele teve, sei lá, uma lista de 500 pessoas só. Ou ele teve uma lista de 3 mil pessoas. Você começa a olhar os números, ele tem que descer tudo para a proporção dele. Né? Ele começa a comparar, é o que a gente está falando, comparar laranja com maçã. O cara está comparando o negócio dele com o cara que fez um lançamento de 1 milhão, mas que tinha uma lista de 100 mil pessoas. Cara, investiu uma lista 200 mil reais em tráfego. Né? Investiu 200 mil reais, exatamente. Quando você vai olhar os detalhes do seu número, você vê que o seu número está muito bom, às vezes, e que, na verdade, tudo que você precisa é ter mais volume de tráfego, é colocar mais pessoas dentro desse mesmo funil que você já criou, desse webinar, dessa página de vendas, ou seja, só que a pessoa, por ela não ter um histórico, ou por ela fazer uma comparação errada, ela acaba não fazendo uma leitura correta do número dela e, enfim, às vezes abre mão de um projeto legal, ou interpreta mal, ou muda o que não tinha que mudar. Não, vou mudar esse webinar porque não converteu. Cara, seu webinar converteu 20%, pelo amor de Deus, não muda nada. Lindo, não muda nada, só manda mais tráfego, só chama mais gente. Você não tem que mudar nada. Só que a pessoa, por não entender o número, fazer uma leitura errada, comparar com o que não tem que comparar, ou, enfim, ela acaba mexendo onde ela não tem que mexer e o resultado acaba sendo catastrófico, né? Ela nunca acerta. Mas por que ela nunca acerta? Muda o webinar, tá ruim de novo. Muda o webinar, tá ruim de novo. Por quê? Não, porque não tinha que ter mudado. Você tem que mandar mais pessoas para dentro do webinar, porque os números mostram que tá tudo muito bem. Você só tem que mandar mais pessoas, né? Ou seja, é saber ler os números, comparar, pedir informação das pessoas certas, mas comparar bem essas informações, olhar bem os detalhes do seu número, parar para pensar, putz, esse número aqui foi legal, é só para você ver, e se eu tivesse mandado mais pessoas com esse mesmo número, se eu tivesse mandado 10 vezes mais pessoas, tanto que eu teria ganhado, né? Ser um pouco realista também, o que você falou é legal, isso aconteceu há um tempo atrás, a síndrome dos 6 dígitos, né? A galera fazia 6 dígitos de faturamento no lançamento e ficava deprimida, porque queria 7, o cara queria faturar 1 milhão, faturou 500 mil e o cara fica triste, pô, 500 mil numa semana, o cara tá deprimido, por quê? Porque seja um pouco realista, né? Você colocou 100 mil, faturou 500 mil, você tem que dar pulo de alegria, você multiplicou por 5, né? O ROI de 5 vezes, 500% aí do seu investimento. Então, analisar corretamente os números é importante nesse momento aqui, para você não tomar a decisão errada aí, né? E assim, você só vai aprender a analisar analisando. Então, o que eu quero deixar muito claro é para você não se intimidar, né, com tanto de siglas, que o Dudu falou, né, CPC, CTR, isso e aquilo, né, tanto de coisa diferente. Às vezes as ferramentas também podem intimidar um pouco, você entra lá que tem aquele tanto de gráfico, tem tanto de opção, e você não sabe nada que está acontecendo. Não se intimidar com isso, e começar, porque você só vai ser capaz de pegar, por exemplo, um webinário que às vezes vendeu 30 mil reais e parece que é um resultado ruim, quando você começar a analisar e falar, pô, não, vamos ver os números aqui. Aí você vai ver lá, pô, que teve uma taxa de comparecimento no webinário de 30%. Pô, isso é bom ou é ruim? Né? Aí pergunta nos grupos, pergunta para quem você conhece, pergunta todo mundo. Cria seu próprio histórico, porque seu histórico também é uma informação muito legal. E aí você vai aprendendo a saber se 30% é bom ou ruim. Aí você fala, mas do webinário teve 20% de conversão, isso é bom ou é ruim? Só começando, fazendo e procurando atrás que você vai aprender a analisar isso. Então assim, não fique intimidado por esses números, por esse tanto de gráfico, por esse tanto de opção, por esse tanto de sigla, e começa a analisar, começa a se preocupar com isso, fique de olho, né, então toda semana, ou então sei lá, todo dia, ou então todo mês, depende do tipo de métrica que você vai olhar. Por exemplo, métrica de anúncio, às vezes a gente olha com uma frequência maior, às vezes você olha todo dia, ou então dia sim, dia não, às vezes toda semana. Agora, às vezes, métrica de conversão da página de vendas, você já pode olhar um tempo menor, porque você já viu a página, já viu que está com a conversão boa, depois você vai só monitorando para ver se está caindo, não está. Vai monitorar a conversão baseado no fundo de tráfego que está vindo, mas não tem que olhar com tanta frequência mais.
Então, assim, mas essas frequências, essas coisas, você vai aprender só fazendo, só na prática. Você pode fazer curso de Google Analytics, curso de métricas, curso de caramba 4, que você tem que começar na prática para você, de fato, internalizar isso e aprender e conhecer seu negócio de verdade. Isso leva tempo, né? Conhecer seu negócio leva tempo. Exatamente. E, Ter Dudu, paciência com isso aí. um outro problema que rola muito é que a gente tá aqui defendendo, né? Por que o cara tem que mensurar, por que é importante. Aí o cara vai lá e começa a querer mensurar tudo. Olha o tempo que o cara tá ficando no site, onde ele tá clicando, o que o cara tá respirando, o que ele tá pensando quando ele tá entrando no site. O que é o problema que isso pode criar, assim, né? Porque tem esse outro extremo também. Você tava falando aí de que dá pra ir muito profundamente na análise de métrica e, como a gente sabe, não precisa disso tudo. A gente tem que saber as coisas certas pra mensurar, né? Eu acho que isso aí pode ser um tiro no pé também. Você querer saber tudo, porque dá pra fazer, né? É o que a gente falou, dá pra fazer, dá pra você saber tudo, dá pra saber quantos minutos o cara ficou na sua página, cada detalhe, qual que era o navegador que o cara estava usando, qual que era a conexão de internet, se era net virtua, se era GVT, se era... E você começa a querer saber isso. Nossa, pessoas, deixa eu ver aqui a minha taxa de conversão por cada browser, cruzando a informação com qual que era a conexão de internet que o cara tinha e a resolução da tela dele. Você começa a entrar numa paranoia e perder tempo com coisas que não têm impacto tão grande assim nos seus números. Eu acredito que tudo tem impacto, tem, mas você entra numa paranoia e você acaba dedicando energia demais e se perdendo, porque você se perde, é impossível, é muito número, você se perde no meio de tanto número e acaba desconcentrando ou perdendo o foco daquilo que realmente importa no seu negócio. Eu acho que o primeiro ponto aqui é você entender quais são os números realmente importantes para mim, né? E como que você chega nesses números? Olhando para o seu funil, né? Quais são os passos que essa pessoa dá desde o primeiro contato que eu tenho com ela até o momento que ela compra? Os passos são, ela clica no meu anúncio, vai para a página de captura, coloca o e-mail na página de captura, vai para o vídeo de vendas e no vídeo de vendas ela compra. Se esses são os passos, os números desses passos é que você tem que comparar. Então, por exemplo, ela clica no anúncio, ok, então vou comparar quantos cliques está tendo, qual que é a taxa de cliques, o custo por clique que ela está tendo. Daí ela vai para a página de captura. Você tem que comparar qual que é a conversão da página de captura, quanto que eu estou gastando para gerar cada lead. Eu trago 1.000 pessoas para minha página de captura, eu trago 100 pessoas para minha página de captura e eu tenho 30 leads. Se eu gastei R$100 para trazer essas 100 pessoas e gerou 30 leads, então, você viu, 30 leads, eu gastei R$100. Qual que é o custo? 3 e pouco por cada lead. Ok. Depois, qual que é a conversão da minha página de vendas? Porque daí você consegue pegar dentro do seu próprio funil, ele te fala o que você tem que medir. Você tem que medir qual que é a porcentagem, quais são as taxas em cada uma dessas etapas. Lá no anúncio, lá na página de captura, na página de venda. Isso aí é o básico que você tem que medir. São os números que representam a taxa de sucesso ou quantas pessoas estão passando para a próxima etapa em cada ponto do seu funil. Quantas viram o anúncio e clicaram, quantas clicaram e colocaram o e-mail, quantas colocaram o e-mail e compraram. Né? Quantas pessoas estão passando para a próxima etapa do funil. Basicamente, é isso aí o mínimo que você tem que medir. Começa entendendo isso, começa conhecendo muito bem esses números e otimizando. Daí para frente, você vai conseguir mensurar o resto das coisas, né? Eu acho que tem é um risco muito grande, você se perder, você acabar dando energia, dedicando energia mesmo para aquilo que não é importante, tirar o olho do que realmente está influenciando no seu negócio e coisas principalmente que você pode controlar, né? Eu acho que esse é um outro detalhe do que medir. Mede, você não vai medir a inflação, você não vai medir o impacto da crise na economia brasileira, como é que isso influencia suas vendas. Exatamente. Você está medindo um negócio que você não tem como é que você otimiza aquilo? Né? Você vai medir alguma coisa que você quer otimizar e melhorar o resultado. Se você não tem controle sobre aquilo, cara, não é a hora de você medir aquilo. Dá para você saber, é importante você saber isso, talvez lá para frente, quando você estiver num nível onde você está dominando muito bem as métricas, onde você já conhece os seus números, se eu perguntar para você de cabeça, você já sabe os seus números, ou seja, isso lá na frente, aí sim você pode se dedicar em ir aprofundando nesse universo das métricas. Mas por enquanto, pega o seu funil,
olha as etapas do seu funil e entende os números de cada uma dessas etapas, você já vai estar fazendo um ótimo trabalho para começar. Eu concordo com você. Eu acho que a hora, talvez, do cara começar a aprofundar no que ele está medindo é quando ele começa a perceber que ele está tendo um gargalo em um desses pontos do funil dele. Então o cara primeiro sabe o número do funil. Aí ele percebeu lá que a taxa da captura da página de conversão está muito baixa. Ele estava esperando 30% e ela está 10%. Aí ele vai investigar por que ela está 10%. Então, vale a pena a gente começar a pensar em outras métricas. Porque às vezes você fala assim, tá 10% e você pode criar várias hipóteses. Você pode falar assim, é porque não tem um box falando do autor, é porque o e-book que eu estou dando aqui é um e-book ruim, é porque XYZ. Se você basear suas hipóteses em algumas outras métricas, aí fica mais fácil você criar hipóteses corretas. Então, se sua taxa de captura tá menor do que você espera, naquela página de captura, você vai olhar lá, por exemplo, o tempo de carregamento do site. Às vezes está muito lento, o pessoal está entrando no site e o site não carrega, ele vai embora. Você vai olhar, não, tá legal aqui, mas aí você deu o exemplo do navegador, por exemplo, né, que é um detalhe. Às vezes, nesse momento, é legal o cara, por exemplo, chegar nesse nível, porque ele vai falar, aqui, ó, no Chrome, minha captura tá 30%, mas no Internet Explorer tá 10%. E a maior parte do tráfego chega aqui é Internet Explorer. Aí você olha isso por quê? Porque às vezes sua página não tá abrindo direito naquele navegador. Sabe? Aqui, sei lá, você vai perceber lá e fala assim, minha página tá uma página comprida e o pessoal não tá descendo a minha página. Tem lá o relatório de mapa de calor, né, que a gente consegue ver onde as pessoas estão descendo. Às vezes sua oferta, né, seu botão de call to action tá lá embaixo e as pessoas não descem a sua página inteira. Então aí é a hora que você vai começar a aprofundar no que você vai mensurar. Quando você quer melhorar alguma coisa ou quando você quer conhecer melhor. Se está com um número muito bom também, sua captura está esperando 30%, ela está 60%, por que minha captura está tão boa assim? Aí você vai lá olhar, porque que está de diferente ali, que está te dando esse resultado sensacional. Então você aprofunda um pouco mais. Mas também você tem esse limite de quanto você vai aprofundar, é só para você tentar criar hipótese e conhecer aquela situação melhor. Então acho que concordo com você. Primeira etapa, funil, conhece seus números. Quanto você está pagando de CPC? Qual que é o CTR do seu anúncio? Né? Quantas pessoas estão chegando no seu site que estão colocando e-mail na sua página de captura? Quantas pessoas estão chegando no vídeo de vendas? Quantas pessoas estão comprando? Minha captura está legal, mas minha venda está ruim. Sua oferta está legal, as pessoas estão assistindo o seu vídeo. Aí você vai olhar lá o mapa de retenção, né, do relatório de retenção do seu vídeo. Chega aqui, galera, ninguém assiste meu vídeo acima de 5 minutos. Todo mundo para de assistir meu vídeo em 5 minutos. É lógico que ninguém vai comprar. O pessoal não está nem chegando na hora que você fala de produto. Então, assim, primeiro você tem que saber a taxa de conversão. Se tem uma taxa de conversão de 0,5%, tá ok, tá razoável. Você vai pensar em ver retenção de vídeo para quê? Às vezes agora não é a hora. Às vezes, quando a conversão tá ok, você vai trabalhar em outra parte que esteja um gargalo maior. Mas se você chegou à conclusão que o gargalo é o vídeo, aí você quer aprofundar um pouco mais no vídeo, aí você vai olhar lá os detalhes do vídeo, retenção do vídeo, se o vídeo está carregando rápido, se o vídeo está funcionando no dispositivo do pessoal, se o pessoal está acessando no celular, está acessando no desktop. Só vai aprofundar à medida do que for necessário. Porque senão acho que entra nesse problema aí, né? De começar a querer mensurar tudo e ficar louco com tanta coisa que tem para mensurar e para fazer. Porque só mensurar por mensurar não adianta nada. Eu acho que esse é o ponto que você falou e é muito interessante, né? Você vai conhecer os seus números, você vai ver dentro dos seus números, a gente citou o exemplo aqui no funil muito simples, Evergreen, né? Que a gente até falou no outro webinar, seria um anúncio levando uma página de captura, o cara coloca o e-mail, vai para um vídeo de vendas e no vídeo de vendas ele compra. Esse é um funil simples, né? Quando você acompanha cada uma dessas etapas, você vê o seu resultado, tá, o resultado tá legal, no final das contas tá legal, mas deixa eu olhar individualmente em cada ponto aqui, né, e você percebeu que tem um ponto ali que é crítico, que o resultado não tá legal. Por exemplo, eu tô vendendo bem, mas a minha página de captura está convertendo 10% e o meu vídeo de vendas está convertendo 2%. O seu vídeo de vendas está excelente, só que a sua página de captura não tá. Então, o resultado geral tá bom, porque na média um tá equilibrando o outro, mas um tá ruim e o outro está muito bom. Se você melhorar o que está ruim, você consegue aumentar ainda mais o seu resultado, né? E daí você vai focar naquele ponto que está ruim e aí você vai precisar se aprofundar nele. Então por que a minha página de captura está ruim? Porque daí você vai ver, está 20% na média, só que quando as pessoas vêm de celular, tá 5%, e quando as pessoas vêm de desktop, tá 40%. O que está puxando a média para baixo é o celular.
tem muita gente vindo no celular e a minha página não carrega legal quando a pessoa acessa pelo celular. Então você vai corrigir, vou fazer o quê? Vou criar uma outra página específica para celular, vou adaptar minha página para celular, só que aí você aprofunda, né? E daí é o que você falou. Às vezes, tá certo, meu vídeo não tá tão legal, meu vídeo tá 0,5%. Só que, em nível de prioridade, o pior mesmo está sendo a minha página de captura. Então eu vou por partes, eu vou focar agora na minha página de captura, vou corrigir a minha página de captura, aprofundo nas métricas ali da página de captura, tento entender o que é, ok, página de captura certa. Agora eu vou para a próxima etapa, vou para o vídeo. Aí eu vou aprofundar nas métricas do vídeo e aí eu vou conhecer mais, né? Tá tudo ok? Tá tudo certo? Ah, não, os números estão legais, minha página de captura está convertendo 40%, meu vídeo está convertendo 1%, tá certo. Não significa que não possa melhorar. E aí, mais uma vez, vai pegando cada etapa e vai aprofundando para entender aonde você pode melhorar, né? Às vezes a média está 30%, mas tem um ponto ali que está ruim, tem um detalhe que está ruim, às vezes está lento, você vê que está ruim, quando você aprofunda na métrica, você consegue melhorar, né? Então, eu acho que a dica seria, conheça os seus números, crie uma ordem de prioridade do que você tem que analisar com mais profundidade para melhorar daquilo, e a ordem de prioridade é, o que está pior? Quais são os números que estão ruins aqui? Vai impactar mais no ROI, né? Exatamente. Vai ali nessa ordem de prioridade, até você ajustar tudo, depois que você tiver tudo ajustado, vai acompanhando e otimizando também os passos ali para sempre buscar um número melhor, né? Para sempre aumentar o seu resultado, né? O legal é que a gente fala aqui, a gente até colocou um ponto aqui, como que a pessoa se comporta diante disso, a gente já está falando aqui, né, como que ela se comporta diante dessa questão toda, diante dos números, né, que é analisar, aprofundar, ir primeiro nos pontos mais críticos e depois ir nos secundários, vamos dizer assim. E o interessante é que, no meio dessa análise sua, depois de um tempo analisando, você vai se deparar com anomalias, né? E o legal é que esse histórico, o histórico que você tem de números, né? Por exemplo, a sua página de captura, ela converte 10% historicamente, ela está lá, você mensura há 6 meses, ela está convertendo 10% há 6 meses. Só que chegou ontem, ela passou a converter 20%. Você não fez absolutamente nada, ela passou a converter 20%. Ou você fez alguma coisa, enfim, só que você fez tanta coisa também que você não sabe o que impactou. Você identificou uma anomalia. Essa anomalia ela é positiva, mas ela pode ser também negativa, né? E o grande ponto é, eu identifiquei uma anomalia, alguma coisa saiu do normal do meu histórico. O meu histórico é X e isso aqui está fora do normal do meu histórico, né? Identificar essas anomalias e agir em cima dessas anomalias. Esse aprofundamento nas métricas é o que vai te permitir converter o 20%. Por que ontem foi diferente? Ah, porque ontem, sei lá, teve... Foi dia dos namorados, né? Foi dia dos namorados, né? Exatamente, que é um evento sazonal, sazonalidade. Ah, o meu ramo é um ramo eu trabalho na área de, sei lá, cesta de flores ou o que for, e aí, com certeza, nessas épocas de Dia das Mães, Dia dos Namorados, a busca por isso aumenta muito. Só que tem épocas do ano que são baixas. Então você tem que analisar as métricas que a gente falou no ponto passado, né? Capturar, analisar as métricas, entender e tomar as decisões certas. Talvez essa anomalia ela vai exigir de você tomar alguma atitude, né? Não, eu tenho que fazer alguma coisa aqui porque na verdade o que aconteceu foi porque, sei lá, o servidor saiu do ar, ficou fora do ar, ou a minha campanha, sei lá, a fonte de tráfego mudou, sei lá, esgotou o público no Facebook, eu estava anunciando para um público só de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, já esgotou, aí o meu anúncio começou a subir o preço demais. Você tem que entender, e às vezes vai exigir de você tomar uma ação, às vezes não, uma sazonalidade, foi dia de eleição, as pessoas simplesmente nesse dia não querem estar focadas naquele assunto, rolou anunciou a Terceira Guerra Mundial, e as pessoas realmente pararam de voltar a atenção para aquelas coisas, sei lá, uma catástrofe aconteceu, e aí naquele dia as vendas foram ruins, é natural, você não tem muita coisa que você tem que fazer, talvez o que eu vou fazer? Não, realmente a atenção das pessoas nessa época do ano estão viradas para aquilo, vou fazer o quê? Vou abaixar o investimento das minhas campanhas, vou esperar a normalidade voltar, ou então é um evento sazonal que, putz, vou aproveitar isso aí, no Dia das Mães, vou criar uma campanha específica para o Dia das Mães, vou usar isso a meu favor, vou criar uma página voltada para mães, voltada para o filho que vai dar o presente para a mãe. Só que você precisa analisar, você precisa entender o porquê daquilo que está acontecendo, tanto para uma anomalia
Positiva, que anomalia se entende por uma mudança do que é normal, do que é historicamente normal. Ela pode ser positiva e negativa, entender. Foi positiva? O que aconteceu? Será que eu consigo replicar isso aqui para continuar acontecendo assim todo dia? Será que eu consigo fazer com que esse resultado bom perdure? Foi negativo? O que eu preciso mudar para não acontecer de novo, para voltar ao normal? Entenda e tome as atitudes baseadas na sua leitura, na sua interpretação dos dados, né? Basicamente é isso que você tem que... É como você se comporta diante das métricas, né? E é legal que você falou aí do celular e tal. Tipo assim, essa análise de métricas todas, às vezes não é só para otimizar, não. Às vezes também você pode decidir parar. Então, se você perceber que o celular não está convertendo, você pode também parar as campanhas para celular e focar no desktop, para estar dando retorno, entendeu? Porque o foco desse processo todo de otimização e análise de métricas é o ROI. A gente não quer ter números para ter números. Eu não quero que minha conversão seja grande, minha captura seja grande por ser grande. Né? Eu quero que isso impacte nas vendas. E aí até entra um assunto que é o que a gente chama de métricas de vaidade, que é a gente tomar cuidado com algumas métricas, né, que às vezes elas não têm impacto no nosso negócio, mas a gente gosta de ter números grandes, de exibir números grandes, e isso muitas vezes distrai a gente dos números corretos, né, Dudu? Isso aí é perigoso. E a gente vê frequentemente, a gente às vezes cai nisso, né, porque... Não, a gente cai nisso o tempo inteiro, tipo assim, o tempo inteiro. Porque realmente a vaidade é uma coisa que está sempre puxando a gente, né, então tem que tomar cuidado. Eu acho que exemplos disso aí, né, eu tenho 1 milhão de fãs no Facebook, né, você quer ter fãs não porque isso impacta no seu negócio, no seu faturamento, no crescimento do seu negócio, mas porque a outra pessoa tem, ou porque você quer mostrar que você tem. Né? Então, o seu site tem que ter mais visitas. Às vezes, por exemplo, eu estou investindo numa campanha, está trazendo tráfego. Meu site tem 100 mil visitas por dia. Às vezes está tendo ROI negativo, seu tráfego não converte, aquele tráfego é ruim, mas você continua lá porque você tem que ter 100 mil visitas por dia para mostrar para todo mundo lá que seu site é o mais acessado do mercado. Temperatura do Hotmart, o meu produto tem que ter 150 graus no Hotmart. É claro que o 150 graus é uma métrica importante, é uma métrica positiva, mas às vezes exibir esse número, né? Eu vou exibir, às vezes é até negativo para você contar, você abre demais e começa a falar coisas para os outros que só porque você quer, enfim, essa competitividade no mercado, você quer mostrar que você é bom, que você sabe, ou você faz para mostrar, ou até mesmo você acompanha para você alimentar o seu ego, né? Ficar acompanhando o número que não ajuda no seu negócio. Isso, né? Te distrai dos números que você deveria estar acompanhando, né? Exatamente. Te distrai, às vezes te toma, te consome recurso também. Porque às vezes você aplica recurso seu para alimentar um número que não te ajuda em muita coisa, que não tem impacto direto. Então, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é venda. Eu quero vender, eu quero crescer o meu negócio em faturamento. Daí você está investindo dinheiro em fãs no Facebook. Você começa a se perguntar, ok, meu objetivo é aumentar as vendas, eu estou investindo dinheiro em fã. Por que eu estou investindo dinheiro em fã? O que esse fã me ajuda a vender mais? Os meus fãs você tem que tomar cuidado, porque assim, geralmente você vai ter razões, você vai criar razões justificativas para falar que aquilo ali é importante. Então, você toma uma decisão totalmente emocional, que não tem. Só que aí você tenta criar uma lógica para explicar aquilo que na verdade é só uma desculpa, né? Então você fala, não, fãs no Facebook é importante porque eu vou ter mais audiência, a audiência compra de mim. Tá, você consegue medir isso? Não consegue medir? Então se você não consegue medir a relação direta que tem, pô, será que... É achismo, né? Será que, tipo assim, faz sentido você investir dinheiro nisso agora? Aí você pode falar, não, mas a longo prazo é importante e tal. Beleza, pode ser, mas você vai pensar nisso só na hora que você já tiver já com a curto prazo tudo resolvido, né? Então você já estava anunciando, tá vendendo, tá com ROI legal, agora tá começando a pensar na estratégia de longo prazo, aí você fala, não, legal, então agora eu vou começar a comprar fã do Facebook e tal. Porque mesmo que muita gente fala do Facebook, mesmo não é um exemplo, mas se você parar de anunciar para ter novos fãs, você sente impacto nas vendas? Duvido que você sente, entendeu? Não sente. Então, assim, esse é um exemplo só do Facebook, mas em geral tem diversas métricas aí de vaidade, né? Que as pessoas criam justificativas de curto, médio e longo prazo para justificar, tá gastando energia com aquilo ali, mas que às vezes não faz sentido. Você tem que tomar cuidado, com isso, porque às vezes é o que o Caio falou, eu vejo dois problemas, né? Ela te desviar a sua atenção, você acabar se preocupando mais com a métrica de vaidade, porque ela enche o seu ego, do que com as métricas que realmente estão te mostrando para onde o seu negócio está indo, se está indo bom
ou mal, está indo bem ou mal, né? Então você se preocupa com métricas que não são importantes e acaba deixando de lado as métricas que realmente estão dizendo o que está acontecendo. E você também investe recursos. Na verdade, se você se preocupa, você já está investindo um recurso que é o seu tempo, né? Mas daí você começa a investir também dinheiro para aumentar os números, aumentar o fã, aumentar os inscritos no seu canal, aumentar a quantidade de, sei lá, qualquer coisa, de comentários no seu blog. Você começa a fazer, não estou dizendo que essas coisas não são importantes, mas é o que você falou, né, que você precisa entender qual que é o seu objetivo agora, se essa é a hora de investir nisso. Conquistar fãs é importante, ter mais fãs é importante? Depende, é importante para quê? Né? Qual que é o seu objetivo agora? Ele está conectado com o seu objetivo agora, com o que você tem que preocupar agora? É a hora certa de fazer isso? É aí que você tem que colocar o seu dinheiro, o seu tempo, a sua energia, nesse momento? Tá são conectado recursos finitos, né? Você não tem tempo, dinheiro, energia à vontade. Ele acaba, né? Não dá. Né? Então você tem que concentrar os seus recursos, administrar os seus recursos da forma correta. Se você é um cara que tem equipe, se você tem que administrar os seus recursos, o seu tempo, a sua equipe, o seu dinheiro, para conduzir o seu negócio para onde você quer. Se você está colocando um cara para ficar cuidando da sua equipe lá, de aumentar os seus fãs, só porque você quer mostrar que você tem muitos fãs, você não está administrando seus recursos direito, né? Então, a métrica de vaidade, ela pode desviar todo o seu negócio, né? Se você trabalha sozinho, se você tem equipe, se você está investindo dinheiro, tempo, o que for, ela pode te levar para um lugar que não está te ajudando no seu objetivo aí, né? Tem que estar bem atento a isso aí. Verdade. Dudu, existem, na verdade, 1 bilhão de ferramentas para poder acompanhar a métrica, né? Quais que você usa aí no seu negócio? Legal. Eu, basicamente, eu tenho uma ferramenta central, né, que é o Google Analytics, onde eu mensuro, basicamente, tudo. E aí eu tenho os próprios relatórios das plataformas que eu uso. Né? Então, eu tenho, por exemplo, eu anuncio no Facebook, o Facebook tem os relatórios dele. Né? E aí eu tento cruzar a informação do relatório do Facebook com os meus relatórios do Google Analytics. Eu invisto, por exemplo, no Outbrain, que é uma outra fonte de tráfego, então ele tem o relatório dele, né, não é tão eficiente quanto do Facebook, mas ele tem alguns números ali que são básicos que eu preciso acompanhar. Tem os próprios relatórios do Hotmart, que também me dão informações, e o que eu faço é trabalhar com relatórios das ferramentas específicas que eu uso, fontes de tráfego, normalmente elas têm o relatório delas, e o Google Analytics, né. Além disso, eu uso muito planilha do Excel, né, bastante. Às vezes eu até cruzo informações automáticas entre essas plataformas usando a planilha do Excel. Eu integro elas, né, eu uso uma ferramenta chamada Zapier, que ela pega informações que vêm dessas diversas plataformas e alimenta uma planilha para mim e gera um gráfico nessa planilha. E aí, de forma que eu vou só nessa planilha, eu já tenho as informações. Né? Então, eu tenho as plataformas isoladas e eu tenho as minhas planilhas também, onde eu gero os meus gráficos particulares, onde eu coloco todos os meus números, cruzo informação, né? Quanto que eu gastei no Facebook, coloco nessa planilha. Quanto que eu gastei no Outbrain, coloco nessa planilha. Qual que foi a conversão final, né? De forma que ali num lugar eu consigo ter também informações de várias fontes, né? Então eu centralizo elas de alguma forma. Mas talvez a ferramenta que eu uso que traz mais informação de tudo isso aí seja o Analytics. Ali eu concentro muita informação útil. Eu concordo que os relatórios das ferramentas que a gente já usa, o relatório que essas ferramentas já, né, geram pra gente já são suficientes para começar. E com o Google Analytics, assim, o Google Analytics às vezes pode assustar, porque você entra lá tem muita coisa, mas não é tão difícil assim. Eles estão melhorando, então na esquerda você vê lá aquisição, tempo real, comportamento, então assim, a conversão. Então acho que no Google Analytics o importante é você instalar ele no seu site e criar uma meta lá, criar um funil que a pessoa tem que percorrer ali para você entender esse funil, e monitorar esses dados com o Facebook, com o Hotmart, com o Outbrain ou Taboola, e um Excelzinho ali para poder ajudar a cruzar isso. Eu acho que o cara que tá começando, é importante ele ter um Excel para ele planejar as métricas que ele quer conseguir, comparar com o que ele está conseguindo de verdade, para ele saber o que ele tem que melhorar, o que está bom já o suficiente. Não que ele tem que ser craque no Excel, ele pode fazer isso no papel, na mão mesmo, o Excel só facilita isso. Mas acho que basicamente essas ferramentas são as mais importantes. Tem algumas outras ferramentas que eu acho legal também,
Que tem, por exemplo, o Hotjar, que é uma ferramenta focada em conversão, então é métrica para conversão. Então ela grava a tela do visitante no seu site, ela faz esse mapa de calor para a gente saber se o cara está descendo a página ou não está. Ela tem algumas outras ferramentas que não são bem focadas em métricas, mas como para métrica também tem um funil ali. Mas eu acho que o Analytics já é o suficiente, né? Para quem trabalha como afiliado, tem alguns trackers, né, que são ferramentas um pouco mais avançadas para você saber de onde vem as vendas, porque nem sempre aquele tracker do Hotmart lá, que você usar o SRC e tal, nem sempre ele é tão bom assim. Então aqui no Brasil eu sei que tem o 99 Tracker do Renato, não cheguei a testar ainda a ferramenta, mas parece que é legal. Então como afiliado é muito importante também ter essas métricas bem direitinho, porque como afiliado você não consegue às vezes medir todo o funil, todas as etapas, então você tem que saber exatamente, e você está comprando tráfego de várias fontes diferentes. Então é importante você saber exatamente qual fonte que você está investindo dinheiro que está te dando retorno. Se você não medir direito, você vai gastar R$100 no Facebook, R$100 no Taboola, R$100 no Outbrain, R$100 no Google AdWords e vai fazer R$1.000 de vendas. E aí você vai cair naquele problema que as pessoas que fazem marketing mais offline têm, né? De gastar televisão, outdoor, rádio, ônibus e não saber de onde vem a venda. Então a gente tem o privilégio de não precisar de ficar escravo desse problema. Então é muito importante o afiliado também ele ter consciência de onde vem a venda, né? De onde vem o retorno do investimento dele. Eu acho que tem bastante ferramenta, né? Eu acredito que as ferramentas, eu acho que o básico, a gente falou, né? O Google Analytics é um básico, e você usar os próprios relatórios, né? Das ferramentas que você usa, principalmente como fonte de tráfego, e da plataforma, no caso Hotmart, ou a plataforma de vendas que você tem, já vai te dar uma base. Né? No caso do afiliado, eu concordo que que é muito importante ele ter um tracker, porque ele não tem acesso às páginas, né, de venda, de sucesso, de captura, então ele não consegue usar o Google Analytics nesse ponto aí. Basicamente o tracker vai dar para ele uma visão, né, mais precisa de onde está vindo a venda e tudo isso que você falou. E daí, aquele ponto que a gente falou, quando ele for tratar alguma anomalia, quando ele for entender, aprofundar mais nas métricas de algum ponto, aí ele pode usar uma outra ferramenta, igual por exemplo, a gente falou da página de captura, eu vou trabalhar na minha página de captura. Aí talvez só o Google Analytics, ele não vai te dar todas as informações que você precisa. Você precisa, por exemplo, do mapa de calor, para saber se as pessoas estão clicando aonde, até onde elas estão descendo, se elas estão rolando a página, indo lá no final, não estão indo. Daí você vai precisar de um Hotjar da vida, de um heatmap, de uma ferramenta que vai te dar um mapa de calor do seu site. Você vai, por exemplo, eu quero mensurar o meu vídeo, até que ponto as pessoas estão assistindo, se elas estão saindo no meio do vídeo, qual que é o ponto do vídeo que as pessoas mais abandonam e tudo mais. Talvez você vai precisar de uma ferramenta de análise de vídeo mais específica, né? Aquela que o Eduardo gosta de usar, eu esqueci o nome. Wistia. O Wistia. Você hospeda o vídeo lá e ele te dá todas as métricas do vídeo. O YouTube dá também, o Vimeo dá também. Dá, né? Mas o Wistia, ele te dá métricas muito mais precisas e profissionais com relação a isso, né? Então aí você vai aprofundar num determinado ponto do seu funil, você vai ver, talvez a ferramenta que eu uso hoje não me dá tudo isso aí. E nesse ponto, o contato com a galera, contato com pessoas é legal. Pessoal, preciso de uma ferramenta para mensurar isso aqui, ó. Vocês indicam e tal, a galera vai indicar, né? Então esse relacionamento, ele é importante nesse ponto. Uma coisa que eu acho que ela é fundamental nesse processo todo, principalmente de otimizar, de tentar buscar sempre o melhor resultado em tudo, é um recurso que a gente chama de teste A/B, né? Que acho que você precisa fazer isso, né? O que é basicamente teste A/B? É você testar duas versões de algo, né? Versão A e versão B. Né? Imagina que você tem então a sua página de captura e você quer testar. Eu tenho essa página de captura aqui que é com o fundo rosa e eu tenho essa outra página de captura que é com o fundo de uma imagem da praia, bonita. Beleza. Qual das duas converte mais? Você precisa testar essas duas de uma forma que seja real. Porque às vezes, por exemplo, essa aqui está convertendo, com o fundo da praia está convertendo mais. Mas esse número ele não é real, porque a forma como você testou está maquiando o número. Por exemplo, às vezes as pessoas que chegam... você testar de uma forma aleatória, você testa a primeira versão A uma semana, na outra semana você testa a versão B. Só que às vezes a versão A testou no começo do mês, o pessoal compra mais no começo do mês, então não foi o fundo que fez a diferença,
Foi porque era começo de mês. Aí você fica Exatamente. tendencioso a acreditar que a versão A vende mais porque fez mais vendas. Então o teste AB é legal que ele testa em tempo real. Ele vai alternando as versões para cada usuário que acessa o site. Então no mesmo dia, sei lá, os seus usuários, 100 usuários, 50 vai ver uma versão ou 50 vai ver outra versão. E as ferramentas de teste AB, elas fazem isso de uma forma que tem uma validade estatística. Então vamos supor que você quer testar uma versão nova. Seu site tem muito visitante. Ele não mostra necessariamente a versão nova para todo mundo, para 50%. Ele pega 10% das pessoas que acessam o seu site e faz esse teste só com esses 10%. Porque você às vezes não quer testar uma versão que pode ser pior para todo mundo. Então, quem faz muito isso são ferramentas como o Google e o Facebook. Né? O Facebook vai lançar uma funcionalidade nova, ele pega um paísinho menorzinho que tem pouca gente usando e testa só lá. E aí, baseado no resultado do teste que teve lá, ele vai e aplica para todo mundo. O Google é a mesma coisa. Teste AB é fundamental, né? Porque você sai do campo do achismo, né? O exemplo que a gente deu, minha página de captura, por exemplo, prometendo um e-book, a página do cara lá tem uma seção na página dele que fala sobre o autor, a minha não tem. Então o que eu vou fazer? Eu vou testar 2 versões da minha própria página, uma com a seção explicando quem é o autor, a outra sem essa seção. Coloca as 2 páginas, configura isso numa ferramenta e a própria ferramenta vai fazer o trabalho de dividir o tráfego para você. Se 100 pessoas acessarem num dia, ele vai tentar distribuir igualmente, né? Se você configurar assim na ferramenta, ele vai distribuir igualmente para as 2. Se não, o que o Caio falou, ele vai testar só com 10% do tráfego, vai mandar 90% do tráfego para a sua página oficial e 10% do tráfego para a sua página B que você está testando. E aí o teste vai rodar por vários dias. No final, ele vai te dar uma amostragem real. Olha, essa página aqui, ela converteu X, essa outra converteu Y, né? E aí você consegue otimizar sempre, né? A gente tem uma política aqui que toda landing page que a gente vai lançar, a gente precisa lançar pelo menos 2 versões para rodar teste AB. Então, por exemplo, eu vou lançar uma página de captura nova do e-book que a gente vai colocar aí no mercado. Eu preciso lançar no mínimo 2 páginas para testar. Eu nunca lanço uma página só, é 2 páginas. Página de venda nova, é 2 páginas. Sei lá, qualquer tipo de página que eu espero que o cara faça alguma coisa, que eu espero uma ação dele, eu coloco 2 páginas para testar, para eu ter certeza que eu estou obtendo melhor resultado, né? E 2 páginas iniciais. Achei a vencedora? Ela é a vencedora. Agora eu já crio uma versão B para testar em cima dela. Eu sempre estou me desafiando a bater o meu melhor número. Meu melhor número da página de captura é 40%, agora eu tenho que achar uma forma de bater ele. Achei? Ok, essa é a minha vencedora, mas agora eu vou tentar bater ela. Eu sempre me desafio a fazer isso. E eu faço isso através de teste AB, né? O teste AB vídeo, teste AB, o elemento da página, o botão, a frase, a headline, a chamada, o título da página, o tamanho da página. Você vai testando todos os elementos que você acha que na sua mente pode influenciar na sua conversão daquela página, né? Eu acho que isso aí é um recurso que você tem que fazer, né? Para otimizar e para melhorar o seu resultado. Esse assunto é um assunto bem extenso, eu acho que até vale a pena fazer um episódio só sobre CRO, né? Que é essa conversão da taxa, essa otimização da taxa de conversão, que a gente pode falar bastante de teste AB, falar das ferramentas, falar como é que se faz, de maneira correta. Mas enfim, Dudu, eu acho que para quem quiser aprofundar, quem quiser, né, instalar a ferramenta e tal, só dá uma olhada no YouTube e no Google, porque tem muito conteúdo já em português sobre como instalar o Google Analytics, como olhar ele, tutoriais, acho que tem até cursos gratuitos aí. Basta, o próprio Google, né, tem esse curso, né, tipo assim, o canal do Google Analytics tem cursos que ensinam a fazer isso, que é um negócio importante. Tem alguma fonte de conteúdo para indicar pro pessoal? Cara, para falar a verdade, não. Acho que não me veio à memória nada específico que fala sobre isso. Eu acho que as fontes oficiais, eu acho que se ele buscar um curso que você falou do Google Analytics, né, que é o próprio tutoriais e vídeos do Google Analytics, já vai dar, acho que já é o básico aí, né? Eu acho que o importante é isso, o importante é começar, pode parecer meio confuso no começo, mas tudo que a gente está aprendendo, geralmente no começo é um pouco confuso, né? Então foca no simples, foca em pegar as métricas do seu funil, pelo menos, começa a tentar entender, começa a construir número de referência, histórico, isso é importante. Então galera, um abraço e até semana que vem. Até semana que vem, um abraço galera, tchau, tchau.